Eu falei que a gente já pode começar, né? Então, boa tarde a todos, né? Teremos início agora a nossa quinta mesa de literatura, né? Das 4 às 5h30. Para quem não me conhece, meu nome é William, tenho mestrado em literatura pela Universidade de Brasília, faço parte do grupo de pesquisa Literartes, também sou coordenador do outro grupo de pesquisa Quadrital, e eu vou ser o mediador da nossa mesa. Nossa mesa está composta, então é previsto, de 4 comunicadores, sendo eles a Nádia Santos de Paiva Neves, que falará sobre Redoma dos Homens, as articulações do poder e mini-contos de Oswaldo França Júnior, o Lênio Carneiro Júnior, que falará sobre a ditadura, homofobia e trauma, escalas de violência em O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Ehringer. A Andréia Cerqueira falará sobre a voz infantil como denúncia, literatura e violência, no conto Anos de Chumbo, de Chico Buarque. E a Gerlânia Thaisa Toledo, que falará sobre a geopoesia dos trabalhadores Brasília e Araguaia, mansidão da literatura no protesto de Godoy Garcia e Niemeyer. Começaremos com a Nádia Paiva, né? E faltando 5 minutos, eu vou avisar pelo microfone vocês. Quem tiver pergunta, pode colocar as perguntas no chat ou falar no microfone, né? No final das 4 apresentações, a gente faz a sessão de debates, de perguntas e respostas. Gente, você envia sua apresentação para o e-mail, eu abro para você, e aí você troca a sua fala com o Lênio. Você apresenta em segundo para dar tempo da gente abrir a sua apresentação. Isso, Lênio, por favor. Beleza. Agora sou eu tentando compartilhar. Peraí. Apareceu. Estão vendo? Tá. Vou ficar olhando para cima, porque meu roteirozinho tá na outra tela aqui, tá, gente? Senão eu sou maluco. Sem problema. Bom, então vou começar aqui, né? Primeiro, oi, né, todo mundo. Boa tarde. Prazer estar aqui dialogando com vocês sobre uma das obras do autor que eu pesquiso no meu mestrado, né? Que eu estou finalizando agora da UNB, no pós-lit também. Vou tentar não falar muito rápido, mas também ficar dentro do tempo. Qualquer coisa você me interrompe, tá, Will? O Victor Ehringer foi um escritor carioca, né? Que produziu arte e literatura em diferentes formatos e mídias. A obra dele percorre experimentações em ensaios, crônicas, poemas e videopoemas, contos, desenhos, blogs, projetos feitos só por meio digital, assim, e também 3 romances publicados em vida, né? Tem o Glória, que particularmente é meu favorito, que foi vencedor do Jabuti em 2013. Tem o Cidade Impossível, que é de 2009, o primeiro livro dele, mas que ele renega, né? Que ele renegou, assim, então meio que fica meio nos bastidores, assim, do currículo literário dele e tudo mais. E O Amor dos Homens Avulsos, publicado em 2016 pela Companhia das Letras, né? E é esse último que a gente vai falar aqui hoje, nesse desdobramento bem específico da minha pesquisa, que eu intitulei de Ditadura, Homofobia e Trauma, Escalas de Violência em O Amor dos Homens Avulsos. Bom, só para apresentar ele um pouquinho assim, né? A obra dele dialoga com alguns outros contemporâneos, né? Dentro e fora de texto, assim, como Marília Garcia e o Ricardo Domenici, só para citar alguns nomes. Ele evoca referências importantes, né, para pensar a literatura brasileira, como Manuel Bandeira, Machado de Assis, a Hilda Hilst, e o Ehringer cometeu suicídio em 2018, e na atual década de 2020, né, já tem uma pequena, assim, modesta, mais crescente também, produção acadêmica, científica sobre a obra dele, né, compondo, assim, o começo de uma fortuna crítica inicial, sobre uma tal estética heringeriana, né, como alguns chamam, eu também chamo assim na minha dissertação. Nesse começo de ano, inclusive, organizei com um colega da Unicamp, que também pesquisa ele, assim, um grupo de estudos com o objetivo de percorrer o conjunto de obra publicado do Victor Ehringer, né, pelo menos a parte livre, de mais fácil acesso, né. A minha pesquisa de mestrado, ela tenta contribuir um pouco com esse aparato crítico em relação à obra dele, né, e eu particularmente investigo aspectos políticos e estéticos de uma criação literária no contemporâneo, a partir da poesia, da ficção e dos ensaios do Ehringer, né.
Nesse sentido, eu procuro explorar caminhos literários deixados por ele para refletir sobre o que significa perseguir o ofício da escrita artística, né, em uma era cibernética, com contornos de fim do mundo, e uma amplitude cada vez maior de novas vozes e pontos de vista que antes eram ignorados, né. Bom, aqui para guiar a nossa apresentação, né, duas perguntas norteadoras, né. Como a ditadura aparece em O Amor dos Homens Avulsos e como que a experiência de leitura é marcada por diferentes níveis de violência que contornam a trama. Bom, o romance, essa é a capa dele, né, é ambientado em um subúrbio carioca fictício chamado Queim, nos anos 70, onde a gente acompanha a infância do personagem Camilo, que é o nosso protagonista, né, um rapazinho com algumas fragilidades de saúde. E como sua vida é profundamente alterada quando seu pai traz um garoto novo para morar com ele e sua irmã, o Cosme, ou Cosmin, como o Camilo chama ele carinhosamente, né. À medida em que a gente avança na leitura, a gente percebe que a gente, na verdade, está lendo as memórias de um homem mais velho, né, que a gente então acompanha simultaneamente esse passado da infância, mas também o presente, quando ele é um homem de 50 anos, solitário, vivendo em seu apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. Logo no início do livro, tem uma citação que eu acho que coloca bem a gente nessa cena inicial, assim, né, que eu vou ler com vocês. Nós não imaginávamos a crise que perturbava a mesa do casamento dos pais. Nem sabíamos quem governava o país. Vivíamos sob a esquisita ditadura da infância. Víamos sem enxergar, ouvíamos sem entender, falávamos e não éramos levados a sério. Mas fomos felizes durante o regime. O tecido das nossas vidinhas era escuro e nos escondia completamente, burca sem olhos. O primeiro rasgão se deu naquele dia, o barulho do carro do papai chegou até nós, a luz incidia no nosso esconderijo. Essa cena de apresentação, que fica bem no comecinho do livro mesmo, por detrás desses faróis do corcel amarelo do pai, chegam então o pai do Camilo, né, e o Cosme, que é esse novo habitante da casa, essa criança, que não se sabe de onde ele veio, né, que se tornaria então o primeiro amor e o primeiro luto do protagonista, do Camilo, né. A forma dupla de tratar da conjuntura histórica chama atenção, né, nesse próprio trecho, assim, né, ao mesmo tempo que ele vive o regime da infância, com recortes e limitações interpretativas, de uma fase de descobrimento e aprendizagem, ele também vive sobre o regime ditatorial, né, nos anos 70, sobre o qual, no caso dele, era possível ser feliz, porque a família do Camilo era a mais rica do bairro e não fazia parte dos perseguidos, mas sim dos cúmplices diretos, por conta do trabalho do pai. O pai do Camilo, então, né, ele é um médico vinculado ao regime ditatorial. Isso fica bem mais sublime, assim, durante a narrativa, né, demora até ir esclarecendo as coisas, e a presença do Cosme, né, que é outra criança, naquela casa é consequência direta desse envolvimento do pai com a ditadura, né. Narrativamente, assim, a suspeita nunca é confirmada de maneira oficial, justamente porque a gente conhece a história através da perspectiva em primeira pessoa do Camilo, né, e embora o protagonista não tenha certeza sobre o que aconteceu, como que o Cosme foi para ali, por que o pai sempre tem plantões de madrugada e tudo mais, a gente tem acesso ao passado do pai por meio de um arquivo deixado pela mãe, entre carimbos oficiais da época da ditadura e um amontoado de documentos comprometedores, assim, a gente descobre que se tudo bate, né, assim, o pai do Camilo é o mesmo Dr. Pablo que ajudou nos porões, mantendo os prisioneiros sobrevivos. Como o tema aqui é refletir sobre a ditadura e a representação literária dela, o recorte do livro permite que a gente pense especificamente nisso, né, na atuação dos médicos nesse regime, né, que é um ponto de exploração, assim, raro, pelo menos que eu não conheço outro livro que trata disso, né, mesmo que aqui também seja uma coisa adjacente, se não seja principal, se vocês souberem outros livros literários que tratem disso, eu gostaria de saber também, para efeitos de, assim, leitura comparada mesmo, sabe? E diante dessa chave de leitura, né, para pensar a participação dos médicos na ditadura, junto do Amor dos Homens Avulsos, né, eu utilizo muito desse artigo, né, que chama Doutores da Ditadura, Médicos e Violação de Direitos Humanos no Brasil, entre 1964 e 1985, que apresenta um estudo sobre saúde pública, ética médica, a partir dos achados da Comissão Nacional da Verdade. O artigo, ele demonstra que
A participação de médicos na repressão da ditadura foi sistemática, foi estratégica e foi institucionalizada. Alguns médicos, né, não é uma generalização, mas médicos específicos que foram investigados, colaboraram voluntariamente ou coercitivamente na tortura, no assassinato, no desaparecimento e no encobrimento de crimes, violando os códigos de éticas, né, e os princípios da medicina. No romance, o pai do Camilo, né, que é esse médico, não é uma autoridade militar, né, ou um torturador assumido, né, mas atua como mediador entre a violência e o cinismo do Estado militarizado e a transformação radical do lar, né, que se modifica completamente como consequência do que aconteceu nos depois da ditadura, que só o pai tinha acesso. Cuidado, autoridade, acolhimento, repugnância, coisas não ditas, falta de explicação, tudo isso se mistura na medida em que a infância dos garotos Camilo e Cosme acontece sob um véu de ingenuidade, de novidade, de descobrimento, de muita ternura. Parafraseando algumas partes do artigo, né, que trata da participação dos médicos de forma variada, né, com emissão de laudos médicos, microscópicos e atestados de óbitos fraudulentos, médicos que acompanhavam as sessões de tortura, né, avaliavam a resistência dos presos, administravam medicamentos e contribuíam para métodos mais eficientes, né, entre aspas, de extração de informação. E também essa queima de arquivos referente ao período de 69 a 73 sobre prontuários médicos. E aí, essa parte é uma parte do livro, né, quando vai falar da carta, desse documento deixado pela mãe, que ela escreve que não sabia nem por onde que o pai, nem onde, nem por que o pai tinha chegado em casa com esse menino Cosme, né? Mas suspeitava que ele fosse filho de uma das suas vítimas, ou então vítima de um estupro de alguma prisioneira, né? O que justifica, inclusive, a dificuldade dessa mãe se relacionar com o garoto quando ele chega em casa, né? Essa personagem se isola, fica no mundinho dela, eventualmente os pais se separam e tudo mais. A gente acompanha mais próximo, na verdade, a relação do Cosme com o Camilo, né? Porque a trama, ela segue esse processo de aproximação entre os dois meninos, né? O Camilo e o Cosmin, que passa de uma repulsa inicial, de uma relação de autoridade muito forte, até um apaixonamento, quando, de forma bem surpreendente, mesmo assim, no decorrer da narrativa, o Cosme é brutalmente assassinado pelo marido da empregada da casa da família. Spoilers mil, né? Mas tudo bem, faz parte da comunicação acadêmica. Que flagra os meninos dividindo o mesmo lençol na intimidade do quarto. E apesar do Camilo, né, já adulto, né, nessa narração presente do livro, afirmar que nunca procurou a verdade, quando a gente a verdade dos fatos sobre o pai, sobre a questão da ditadura e tudo mais, quando a gente analisa o romance em relação às nuances que permitem tratar da ditadura, né, a gente pode se falar de uma classificação que foi feita, inclusive, pela Regina de Castanho, né, que abriu o congresso, né, na palestra inicial, que no livro dela, O Espaço da Dor, ela propõe uma leitura da ditadura no romance brasileiro, a partir de como os espaços eram vivenciados e alterados pelo sistema de medo, perseguição, controle, enfim, né? E esses três espaços possíveis, que nesse livro que veio do mestrado dela, né? Ela coloca os salões de festa, onde se finge a normalidade, as praças, que representam o espaço social e de guerrilha, mas também os lares, né? Onde geralmente apareciam livros com vozes narrativas mais femininas, do ponto de vista feminino, ou então infantil, né? É nesse caso que se insere o romance do Heringer, né? Aqui, então, a ditadura, como essa instância de poder macropolítico, ela chega na vida do Cosme de forma indireta, como uma conjuntura mesmo, assim, externa, incerta, que pode até passar despercebida, assim, entre outros elementos do enredo do livro, né? Que ele tem muitas outras camadas também, né? Óbvio. Mas é justamente a ditadura que impulsiona os motores de violência da vida do Camilo, e, consequentemente, os outros principais acontecimentos da narrativa. Não fosse essa primeira violência estrutural, institucional, maior, as outras não aconteceriam. E porque a violência, né, enquanto escolha responsiva, assim, e prática de poder interrelacional, pressupõe que por trás de atos visíveis, nomeáveis, concretos e tudo mais, existem outras camadas, muito menos sistematizáveis e muitas vezes mais difíceis de compreender e analisar de forma racional e distanciada, né? Ainda mais na infância,
como o próprio romance, assim, indica e trabalha de forma literária, né, em várias passagens que lidam com essa ambivalência constante, assim, entre ternura e ódio nessa esfera individual e afetiva, assim, das crianças, né, especificamente dessas duas crianças. Quando eu falo de uma instância de poder macropolítica, assim, para me referir à ditadura, e uma das escalas, e ela como uma dessas escalas de violência presente no livro, eu tento aproximar um pouco a literatura do debate sobre poder nas ciências sociais e políticas, né? Só para deixar claro, porque, assim, minha formação inicial ela é em relações internacionais, então essa ótica acaba sempre guiando um pouco o jeito como eu faço minhas análises literárias, eu também estruturo um pouco as minhas chaves de leitura, assim, no campo de pesquisa, né? Então, essa, por exemplo, é uma referência de fazer de uma postura de analista internacional, digamos assim, de fazer uma análise internacional, mas que eu tento mesclar um pouco com métodos de leitura, né? Nesse sentido, faz parte um pouco das escolhas metodológicas, digamos assim, né, de quem analisa, de quem lê, reconhecer esses diferentes níveis de análise possíveis, né? E se eu saio, assim, de réu para vir para a literatura, em termos de pesquisa mesmo, falando, assim, é porque eu acredito mesmo, assim, que em algo que surge, assim, do contato, dessa visão ampla, né, do sistema internacional, com aquilo que é mais subjetivo, né? Então, estudos sobre poder, estudos que interrelacionem mesmo, assim, sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, aproximando da pequenez, assim, de uma microexperiência sensível proporcionada pela fruição de um romance contemporâneo, por exemplo, como O Amor dos Homens Avulsos. Então, entre essas duas, o nível de análise menor e o maior, né? E, no caso, uma passagenzinha que eu vou lendo, assim, né? No caso dos personagens, né? Do livro, o Camilo, o Cosmin e a mãe do Camilo, o poder que é sentido por eles, de forma sistêmica, costuma ser a própria burocracia, porque é a instância maior direta a partir dessa referência que se usa em réu, né? Antes mesmo do Estado em si. Essas três vidinhas ficcionais, então, né, são profundamente alteradas pelo que a palavra regime evoca de fato, né? Uma institucionalização de processos, documentos, etapas, regimentos que visam proteger uns de forma ambígua e desaparecer, desconsiderar, erradicar outros, né? Daí também a necessidade de processos como a Comissão Nacional da Verdade, né, para uma justiça de transição que se realize de fato, e políticas públicas de cultura e pós-memória. Enfim. Essa relação entre literatura brasileira contemporânea e os 5 avanços... minutos, Lênin. Oi, sim, tá, beleza. Essa relação entre literatura brasileira contemporânea e os avanços da Comissão Nacional de Verdade, ela não... Eu não estou começando ela agora, né? Ela já foi explorada pelo pesquisador Bertone Licarião, na tese de doutorado dele, né? Que ele propõe um desdobramento e uma atualização das divisões feitas pela autora Eurídice Figueiredo, no livro de 2017, A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira, né? O Bertone, na tese dele, considera que as narrativas literárias produzidas no século XXI, especificamente entre 2010 e 2020, que é onde se enquadra O Amor dos Homens Avulsos, né? Podem ser enquadradas em 3 categorias não estanques, que remetem à noção de pós-memória no processo histórico de redemocratização do Brasil. E eu gosto particularmente, assim, de como ele divide essas categorias para tratar dos romances de 2010 a 2020 que falam de ditadura, porque aproxima a literatura dos processos políticos reais, né, a partir de elementos concretos, né, então não apenas classes abstratas, conceituais ou estritamente filosóficas, assim, né, e para mim, como pesquisador, entre essas áreas da ciência política e literatura, mas também como, enfim, escritor, produtor cultural, tudo que me envolve, assim, só faz sentido investigar a literatura mesmo, considerando ela como uma hipótese de vida concreta, material, de trabalho, de retrabalho. Enfim, seguindo a tese do Bertone, né, existem 3 categorias possíveis para a literatura. A de narrativa de busca, então, são essas que vão investigar os mortos e os desaparecidos políticos. As narrativas de trauma são aquelas ficções que se passam dentro dos anos de execução, né, contornadas por inúmeros tipos de violência ditatoriais, mesmo assim, que não há qualquer horizonte para além do trauma. E, por fim, as narrativas de retorno, né? Para minha surpresa, assim, agradável surpresa, né? O Bertone chega a citar O Amor dos Homens Avulsos como parte dessa categoria de narrativa de retorno. E eu concordo.
Para citar ele, para a gente entender o que ele quer dizer com isso, né, ele diz: enquanto as narrativas de busca são determinadas por um elemento comum ao enredo, as narrativas de retorno devem ser compreendidas a partir de um aspecto formal, ou mais especificamente, de como o discurso ficcional se estrutura. Sua principal característica está, portanto, nas temporalidades múltiplas e fragmentadas que compõem um relato feito essencialmente de saltos e recortes. Ponto de partida, como há todas as obras, o presente pós-ditadura, no caso, o Camilo adulto, proporciona diferentes olhares sobre o passado, que pode se manifestar como gesto de testemunho, compreensão, denúncia, homenagem, saudade, acerto de contas, declaração de amor ou mesmo recalque. E o livro é muito uma declaração de amor, né? A ditadura, então, é representada literariamente, né, como esse processo, a partir de um processo estilístico de fragmentação da memória, né, sendo também a manifestação da violência nessa maior escala, né, intangível, distante, mas também primordial. Isso no livro que a gente está tratando, né? Escalonando outras violências que perpassam a vida do Camilo, né? Eu encaro a homofobia, então, como essa instância social, né, e na trama do livro como principal intermediário de uma ideologia repressiva, estatal, mas também com uma tecnologia de controle que opera nos pequenos gestos, nos afetos cotidianos, na forma como Cosme e o Camilo brincam, interagem entre si com os outros meninos ali do bairro, né? Que é algo mais tangível para eles, porque na infância, como eu vi assim, eu tentei mostrar aí, como é no livro, eles não têm acesso a essa ditadura, a esse pensamento, mas a homofobia eles têm, né? E ela atravessa o discurso público, né? Mas, sobretudo, se infiltra na intimidade, né? No caso dos dois, assim, da história do livro. E é por isso que no Amor dos Homens Avulsos, a homofobia não aparece como uma ofensa direta ou uma declaração explícita, né? Principalmente porque o Cosme e o Camilo vivem esse apaixonamento de forma genuína, né? A homofobia não se manifesta na interdição. Na verdade, a homofobia, então, ela se manifesta nessa interdição, né? Na invasão de privacidade, no medo e, por fim, no assassinato do Cosmin, quando ele é brutalmente morto com mais de 20 facadas. De forma tão sem explicação de como ele chega em casa também, sim, né? E essa escala social da violência, vou tentar agilizar aqui para terminar, que a homofobia, né, ela se manifesta como esse mecanismo de silenciamento e punição de amor desviante entre esses dois garotos, né? Por mais que a história, a parte infantil se passe nos limites desse subúrbio dessa casa, né, que eles próprios criam os códigos próprios, né, de afeto, os momentos bonitos de quem está construindo o primeiro amor, né, eventualmente um personagem na figura do Adriano, né, invade a zona primária de segurança e intimidade, de afeto genuíno, da mesma forma como o regime ditatorial brasileiro invade não só as instituições políticas, né, e públicas, mas também as casas, né, as dinâmicas familiares, borrando os contornos do que pode ou não pode o amor. Então, assim, seu passado, né, ele é representado no livro pela ditadura e pelo ato violento em si. O trauma, ele é o presente, né? A gente pode ver muito, assim, nessas invasões e tudo isso, né? É a marca psíquica que aparece na forma de eterno retorno, normalização da violência, repetição pouco ou nada saudáveis, né? Na trama, o Camilo adulto, ele revive a fragilidade dos vínculos, o ímpeto de violência e de vingança, o medo da perda e a impossibilidade de amar plenamente. O amor genuíno, infantil, honesto, esse aí, se existe, foi interrompido quando ainda ele era muito novo, né? Pela legitimação da violência como uma conduta possível, pelo silêncio e pelo apagamento como medida burocrática e institucional, pela própria ausência de linguagem, né? Então, a violência... Vou passar para o último aqui. Então, essa violência regimental e essa violência social, né, não terminam com assassinato, né? Ela reverbera para o adulto, para o Camilo adulto, né? Para finalizar, trazer os dados concretos, né? Também a Comissão Nacional da Verdade, de 2014, responsabilizou 51 médicos, sendo esses 15% de todos os autores dos crimes averiguados na CNV, mas quase nenhum foi punido, né? E o personagem do pai do Camilo, às vezes cândido, mas sempre agindo sem explicação nenhuma, oferece uma representação de como agiam os médicos cúmplices do regime, né? Claro que tinham médicos que se abstiveram, tinham médicos que estavam na oposição ao regime, mas aqui a gente trata dos médicos que estavam cúmplices ao regime, né? Por essa lógica de aceitar a violência como uma possibilidade legítima
e o silenciamento como um processo regimental, né? Enfim, é isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, Enio. É muito interessante ver essa questão da literatura e da infância, né? Não sei se você conseguiu acompanhar hoje a sessão da Ana Rosa. Ela falou justamente disso, né? De como que a literatura ela acaba silenciando, né? A infância das crianças. Eu aconselho, tá lá no nosso canal no YouTube. Agora, a Nádia Paiva. Isso. Eu vou compartilhar aqui. E eu... Calma, só um pouquinho. Então, inicialmente eu agradeço a possibilidade de estar apresentando esse trabalho. E, bom, o trabalho que eu vou apresentar, eu coloquei o título de Redoma dos Homens, Articulações do Poder em Mini-contos de Oswaldo França Júnior. Esse é o autor que eu pesquiso no meu mestrado, e também eu pesquiso esse livro, que teve essa edição nova, que é dessa capa com o rosto dele ali desenhado. E eu fiquei muito feliz quando eles lançaram essa edição nova, porque as obras dele estavam muito tempo sem ter publicação. No mestrado, eu faço uma pesquisa ecocrítica sobre os minicontos. E aqui, no caso, eu vou falar das relações de poder, que elas aparecem nos minicontos, mas não é uma reflexão que eu faço na dissertação. Pode passar, obrigada. Agradecer a CAPES também pela possibilidade de fazer esse trabalho. Bom, eu achei essa frase do James Ginsburg, que também é um pesquisador em literatura, e ele diz o seguinte: a leitura de textos literários voltados para o tema da tortura pode contribuir para evitar a banalização da violência, banalização da tortura. Eu achei que é uma frase que produz bem, assim, algumas questões que vão estar nos minicontos. Então, o meu objetivo aqui é evidenciar as relações de poder em minicontos de Oswaldo França Júnior, e eu vou me basear, teoricamente, em alguns autores, entre eles a Democracia e o Poder, que vão estar em Steven e Daniel Ziblatt, e o Patriarcado e o Patrimonialismo em Nelma Aguiar, as relações de poder e o ressentimento oriundos da ditadura militar em Maria Rita Kell, e a literatura do Oswaldo França Júnior em Maria Angélica Guimarães Lopes. O Oswaldo ele tem uma história de vida muito peculiar que também está atrelada à história do Brasil. Ele era aviador da Força Aérea Brasileira e, quando aconteceu o golpe militar de 64, ele foi expulso por suspeita de atividade subversiva. Não só foi expulso, como perdeu o direito de exercer qualquer atividade na área da aviação. Então, ele perdeu a profissão dele. Isso fez com que ele tivesse diferentes profissões. Ele foi vendedor de pipoca, ele foi corretor de imóveis, ele foi um pequeno empresário e também virou escritor. O primeiro livro dele chama O Viúvo, foi em 65 que ele publicou o primeiro livro. E talvez a obra mais conhecida dele seja Jorge, um Brasileiro. Ele tem algumas obras que vão tocar no tema da ditadura. Uma delas é Um Dia no Rio, em que o personagem acompanha uma manifestação de estudantes que sofrem violência da polícia, sofrem com a repressão. Em O Passo Bandeira, uma história de aviadores, o Oswaldo ele vai fazer um romance de cunho autobiográfico, porque o personagem desse livro também era um aviador que foi expulso da Força Aérea, e tem ali alguns momentos que vão tratar desse tema. E, no caso aqui, a Maria Angélica Lopes, ela fala desse cunho narrativo, assim, autobiográfico desse livro, e em nível mais abrangente também coloca a nação brasileira ali, tratando da democracia e dos acidentes aéreos que os personagens narram ali no livro. Ela faz essa relação entre o golpe militar e os acidentes aéreos que eles narram ali. Pode passar, obrigada. Bom, minicontos e articulação do poder. As articulações do poder elas são presentes em alguns minicontos, não só nesses dois que eu pretendo analisar, que são Três Homens, é o primeiro miniconto, e Povo da Redoma, que é o segundo, mas elas também aparecem em A Justiça, em que um juiz condena uma mulher à morte por ela ter perdoado o assassino de seu filho. Em O Carregamento Precioso, o homem ele se desconecta de sua vida para proteger um carregamento. Em Um Roubo do Sol, um homem considerado honesto foi capaz de roubar o sol. Então, todos esses exemplos vão atestar um pouco dessas relações de poder e de disputa de poder que vão ter nesse livro.
A presença masculina nos minicontos é uma questão muito relevante. No caso dos 2 minicontos que eu vou abordar aqui, não tem os personagens femininos, só personagens masculinos. Pode passar. Sobre a questão da democracia, o Levitsky e Ziblatt escreveram esse livro sobre a morte da democracia, de como que as democracias morrem. E eles falam que atualmente as democracias elas não morrem por um golpe militar, elas morrem por iniciativas que são consideradas legais, que estão dentro da lei daquele país, mas que é feito uma espécie de jogo sujo com as leis a ponto da democracia ir sendo quebrada aos poucos. Eles tratam dos golpes militares, mencionam quanto que isso aconteceu na América Latina, mas vão tratar mais dessa quebra da democracia por golpes, pequenos golpes, de forma que pareça democrática. No nosso caso aqui, nós tivemos isso ao longo da história, essas relações de tentativa de quebrar a democracia com pequenos golpes, e também tivemos golpes militares, literalmente, de pessoas armadas tomando poder. Aí eles colocam aqui, há uma outra maneira de arruinar uma democracia que é menos dramática, mas igualmente destrutivas. Democracias podem morrer não nas mãos de generais, mas de líderes eleitos, presidentes ou primeiros ministros, que subvertem o próprio processo que os levou ao poder. Então, nos minicontos, o rompimento com a ordem estabelecida ou a disputa de poder aparece pela via de metáforas e de submissão. Pode passar. Sobre a questão do patriarcado e patrimonialismo, nós vamos nos ater à autora Aguiar, que ela vai discutir essa questão no pensamento social brasileiro. Ela vai citar diferentes autores brasileiros que pensaram a questão do patriarcado e como que o patriarcado estrutura o campo político brasileiro e as relações sociais. Ela diz o seguinte, que a estratégia patriarcal consiste em uma política de população de um espaço territorial de grandes dimensões, com carência de povoadores e de mão de obra para gerar riquezas. A dominação se exerce com homens utilizando sua sexualidade como recurso para aumentar a população escrava. Sobre a questão da obediência, ela diz que é um outro elemento básico da autoridade patriarcal, e é uma obediência ao Senhor, além da que é devotada à tradição. E a obediência também, a questão do patriarcado tem uma relação com a tradição. A modalidade por excelência da relação de dominação inquestionável é a do poder patriarcal, uma vez que não há possibilidade de que a autoridade paterna seja questionada por intermédio da justiça. Bom, pode passar. Sobre a questão do ressentimento, a Maria Rita Kell vai abordar isso no contexto nosso da ditadura brasileira, de como também ela vai abordar como que no nosso processo de redemocratização nós tivemos uma anistia geral e restrita. Isso significou que os torturadores, os militares que fizeram crimes nunca foram julgados ou condenados pelos crimes que cometeram. E isso também gerou uma série de problemas para nós, enquanto sociedade, que nós não reconhecemos algumas violências sofridas também. Ela diz que o ressentimento, ele abate quem se recuou da luta e não aquele que foi derrotado em uma luta. Então, o ressentimento, ele é uma questão para quem assentiu com as questões de submissão e de dominação. Então, ela diz também que a mágoa irreparável do ressentido indica que ele sabe, mas não quer saber, que aceitou se colocar em uma condição passiva diante dos abusos do mais forte. Por covardia, por cálculo, mais tarde ele há de reconhecer e premiar meu sacrifício. Isso seria a voz do ressentido. Ou por impotência autoimposta, o ressentido acaba por se revelar cúmplice do agravo que o vitimou. O esquecimento da tortura produz, na perspectiva da Maria Rita Kell, a naturalização da violência como grave sintoma social no Brasil. O sintoma social se manifesta por meio de práticas e discursos que se automatizam, independentes da estrutura psíquica singular de cada um de seus agentes. Essa questão do sintoma social também vai aparecer ali nos minicontos. Pode passar.
Agora eu vou partir para a análise dos minicontos. Primeiro eu vou colocar algumas características gerais. Os minicontos realmente são pequenos, eles têm no máximo 5 parágrafos. Os personagens são todos homens, nenhum deles tem nome próprio. Isso aí é uma característica do livro. Todos os minicontos, nenhum personagem tem nome próprio. Eles são referidos como homem, a mulher, ou algum termo genérico, assim, que você não identifica aquela figura específica. No caso de Três Irmãos, nós temos um narrador em primeira pessoa, e o Povo da Redoma, um narrador em terceira pessoa, que traz o relato da vida de um homem. E esses dois minicontos, eles também vão ter um diálogo com outros minicontos que vão aparecer no livro. Pode passar. Eu vou fazer a leitura aqui do primeiro miniconto, ele é só isso mesmo, então é rapidinho. 3 homens. Minha família é composta de 3 homens, um demente, um gênio e eu, que sou militar. Todos nós, não sei se vocês sabem, temos um costume, o de à meia-noite sair e dar 3 voltas em torno da nossa casa. Meu parente que é louco dá as 3 voltas procurando sua estrela de 5 pontas. Meu parente que é gênio levanta-se à meia-noite e dá 3 voltas em torno da casa procurando uma verdade. E eu, que sou militar, dou as 3 voltas procurando o meu Deus vermelho. Pode passar. Esse é o miniconto mesmo, ele termina assim. A gente tem aqui, no caso, 3 personagens, que seria o gênio, o louco e o narrador, que é o militar. O narrador, que é um militar, ele é o único que tem uma profissão. A gente não sabe o que o louco ou o gênio fazem. O espaço que a gente tem é o da casa, o espaço doméstico. Eles estão ligados a uma tradição, o que também tem essa relação com o patriarcado. E a tradição diz o seguinte: temos um costume, o de à meia-noite sair e dar 3 voltas em torno da nossa casa. A gente vê nesse mini conto vários elementos que trazem metáforas, assim, são muito simbólicos, poderiam dizer de muitas coisas. Essas 3 voltas, o que seriam essas 3 voltas? Eu não vou identificar muito bem todos eles, porque eu acho que isso é muito vasto, e não vou me ater tanto a isso, mas eu vou colocar alguns questionamentos também. Então, é uma atitude que também os personagens não questionam o que eles fazem. Você tem esse relato desse narrador que diz o que ele faz, mas ele não coloca nenhum questionamento sobre isso, de por que eles fazem isso. A estrela de 5 pontos, ela vai remeter diversos elementos, o pentagrama, ela vai remeter também a um conto que dá no livro, que é a Estrela Guia, que a gente tem um personagem que persegue uma estrela. Pode significar algo relacionado à religião, ou à própria estrela mesmo. Pode ser uma figura proeminente, também pode indicar alguma insígnia de uniforme militar, indicar uma posição hierárquica. E a questão de uma verdade que o outro personagem busca, qual seria o tema dessa verdade, que verdade que é essa que ele está querendo, sobre qual assunto, que a gente não sabe, ele não diz. E também remete a um outro conto, que é Os Homens Fracos do Mar. E a questão do militar buscando um Deus vermelho, seria esse Deus vermelho socialismo, que é esse contraponto que nós tivemos no período da ditadura, de uma desculpa para um golpe ser o perigo de um suposto socialismo. Pode passar. Agora a gente vai para o segundo conto, que é o Povo da Redoma. Também vou fazer a leitura dele. Um homem vivia na redoma de vidro, e lá ele não era considerado uma pessoa de bem. Os bons eram os quietos, os que não se moviam, os que se deixavam ficar inertes. O ar era pouco, e o valor consistia em se movimentar e respirar o menos possível. O homem, por não seguir o exemplo dos bons da redoma de vidro, foi expulso, e sentiu-se mergulhado na vergonha e na tristeza. No mundo fora da redoma, ele se movimentou livremente e se tornou um dos bons, e se esqueceu do mundo de onde viera. Um dia, ao passar ao lado da parede de vidro, viu a quietude de seus antigos companheiros. Tentou convencê-los a sair dali, gritou e falou do ridículo daquelas atitudes. Mas eles não se moveram, não lhes deram resposta. Continuaram quietos e inertes como era exigido dentro da redoma. Pode passar.
Bom, aqui também a gente vai ter alguns personagens, que vai ser, no caso, o homem e o povo da redoma. A gente não tem identificação de nenhum deles, a gente não tem sobre o povo da redoma alguma figura específica, a gente só tem a questão do povo. É uma história que também remete ao mito da caverna de Platão, os espaços que a gente tem a redoma e o mundo. A gente não tem muita caracterização também do mundo, o que esse personagem viu no mundo. A gente tem a questão da tradição, que esse povo da redoma, ele se apega a uma forma de vida que é conhecida, mas que ao mesmo tempo é uma forma de vida completamente submissa, em que os bons eram os quietos, que não se moviam, os que deixavam ficar inertes. A questão do sintoma social, da naturalização de condições de opressão e de tortura. O ar era pouco e o valor consistia em se movimentar e respirar o menos possível, o que me remete à tortura, à falta de ar, à incompreensão do outro, que nós temos aqui também. Que o 5 minutos, Nádia. Ok, obrigada. O personagem que é expulso, ele tenta se comunicar com os outros que estão dentro da redoma, mas ele não consegue, então ele é incompreendido. O sentimento que esse personagem tem da vergonha e da tristeza, e fora da redoma ele se movimenta livremente. Então a gente tem também a questão da liberdade. O ressentimento, as novidades trazidas pelo homem são ignoradas, então esses personagens estão ali ressentidos com ele. E também é um conto que remete a outro conto, que é o roubo do sol, que o personagem, que era considerado muito honesto, comete o crime de roubar o sol. Pode passar. As considerações finais. Então, a gente tem aqui 2 histórias de personagens masculinos que indicam a relação de poder estabelecida pelo patriarcado. Nos 2 casos, a comunicação entre os homens não é efetuada. Entre os homens não existe conversa entre os familiares, ou indício de tentativa de compreender a busca de cada um. Em Povo da Redoma, o personagem masculino tenta se comunicar, mas ele é ignorado. Desse modo, os 2 minicontos permitem reflexões sobre as relações de poder e também algum contexto também com as questões brasileiras, que o próprio autor viveu. Conclui também que o autor, ao se afastar de uma realidade mais objetiva, revela uma faceta pouco explorada de sua obra, com nuances de insólito, às vezes, e de crítica à sociedade e às condições de poder em situações de opressão. Pode passar. Aqui estão as referências. Pode passar. E, novamente, agradeço a oportunidade de apresentar o trabalho e também a CAPES pelo apoio no mestrado. Obrigada. Excelente apresentação. Durante todo o meu mestrado, eu vi muito pouca gente, assim, trabalhando no mini-conto, né? E aí é muito gratificante ver, assim, que é um gênero que ainda é explorado, mini-conto e o cordel. Assim, tem gente que trabalha bastante. Vamos à continuidade. Agora, André Cerqueira. Só lembrando, gente, quem tiver perguntas, a gente pode colocar no chat ou a gente abre no final no microfone, né? Eu vou passar aqui também a lista de presença, né? E pode ir à vontade, André. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre o Chico. Passa para o segundo, por favor. O título do meu trabalho é esse, A Voz Infantil como Denúncia, Ditadura e Violência no Conto, Anos de Chumbo, de Chico Buarque, e eu estou principalmente calcada no livro organizado por Paulo Tomás, Literatura e Ditadura, muitos textos da professora Regina Del Castanho, e eu resolvi fazer a aplicação de tudo que eu li na interpretação desse texto, certo? Anos de Chumbo. Você pode passar mais um, por favor? Apesar o título é o nome do último conto, a gente sabe que o Chico, ele se destaca, toda a obra do Chico, ela se destaca como um instrumento de resistência política, de denúncia velada, muitas vezes, das arbitrariedades do regime, né? O Chico, ele consegue com lirismo, com ironia, e depois que ele se torna, né, um brilhante escritor, né, com uma sofisticação narrativa, ele consegue fazer da arte dele uma trincheira contra a opressão, né?
E a obra do Chico, no sentido geral, Estorvo, Leite Derramado, os contos de Anos de Chumbo, Benjamin, né, ela transcende o entretenimento e assume uma função ética, que é justamente a de recordar os perigos da repressão e preservar a memória da resistência. Então, no plano literário, tem uma relevância fundamental, né, uma obra que vai além do valor, do seu valor artístico, ela representa de uma forma engenhosa a luta intelectual contra o autoritarismo e a preservação da liberdade em tempos tão sombrios, né? Então, numa época, ou, aliás, como qualquer outra época, né? Recordar é também uma forma de resistir, né? E a voz do Chico, ela continua nesse aspecto sendo uma voz indispensável, né? Pode passar para mim, por favor? Nós temos aí um título bastante ambíguo, porque não só se refere ao período da ditadura, mas se refere à infância do protagonista da obra, né? O que nós temos, na verdade, nesse ponto, é um desafio para a gente pensar o que acontece quando a infância, que é um lugar mítico, que é um lugar de inocência, esse lugar é contaminado pela violência política, né? Então, a narrativa ela é um retrato doloroso, é um retrato pungente, de como o autoritarismo ele ultrapassa os espaços institucionais e passa a habitar a casa da gente, passa a habitar o corpo, passa a habitar a linguagem, né? Então, ao articular os afetos familiares ao terror da ditadura, o texto ele vai, aos poucos, por meio de inúmeras nuances, né, ele vai expondo a maneira como a ditadura ela se inscreve silenciosamente nas nossas subjetividades, em geral, inclusive nas subjetividades que deveriam estar protegidas, como é o caso da subjetividade de uma criança, né? Então, o conto ele não apenas vai revisitar os horrores de um passado, mas ele também ele vai revelar, ele vai denunciar fissuras que continuam abertas, né? Então, é como se a gente dissesse assim, enquanto houver silêncio, trauma e repetição, os anos de chumbo ainda não terminaram, né? Então, nós vamos ter aí, da verdade, dois tempos, o tempo narrado e o tempo da narrativa. Um narrador é em primeira pessoa, ele já adulto, ele vai relembrar um determinado momento de sua infância que foi marcado pelo regime autoritário, né? E era uma criança que gostava muito de brincar de guerra. Ela brincava com aqueles soldadinhos de chumbo, né? Por isso que eu digo que o título é ambíguo, porque a infância dele foi marcada pela brincadeira com os soldadinhos de chumbo, mas também era uma infância que tinha como contexto histórico todo o regime ditatorial. Então, a guerra, ela na verdade, ela funciona como um simulacro lúdico para ressignificar a vivência de confinamento dessa criança, né? Então, a brincadeira com os soldadinhos de chumbo, ela não é só um passatempo, mas ela também é uma forma de exercer o controle sobre um mundo caótico, em contraste com a imobilidade física e emocional, porque nós estamos diante de uma criança que foi vítima da poliomielite. Então, é uma criança que recria as batalhas históricas
com soldadinhos, é uma criança que encena campanhas militares com tamanho rigor, com tamanha precisão e com uma enorme paixão, né? E a gente sabe que isso tudo é simbólico, porque a partir dessa brincadeira, esse narrador, essa criança, ela é uma tentativa de dominar simbolicamente tanto o espaço quanto o tempo. É uma fantasia de poder que essa criança nutre e que sustenta a sua infância frente a uma exclusão sofrida por ela. Exclusão pela doença, é o doente, é o manco, é o que é deixado de lado, né? É também uma exclusão provocada pela violência familiar, que começa a emergir desde as primeiras linhas do conto, né? Então, ao brincar de guerra, ao brincar com esses soldadinhos de chumbo, ele escapa de condição de vítima e ele experimenta, por alguns instantes, o papel de comandante, né? Só que essa guerra infantil, essas campanhas militares que ele vai criando, já antecipam o clima opressor, o clima paranoico do regime militar, no qual a infância ela deixa de ser um refúgio e passa a ser atravessada por uma brutalidade política, né? Você pode pular para mim, passar. Então, como eu falei aí, é um narrador em primeira pessoa, nós temos um narrador adulto que vai rememorar, né, um determinado momento do passado. A narrativa, muitas vezes, lembra aqueles cortes de filme, é uma narrativa bastante fragmentada, cheia de nuances, e nós temos ali duas famílias envolvidas, a família do narrador, a mãe e o pai, a família do amiguinho dele, que é o Luiz Haroldo, que é a criança que no início se faz muito presente, mas aos poucos vai abandonando o narrador, adquirindo outras paixões triviais, como, por exemplo, o futebol, e vai crescendo com muita frieza. É um personagem que vai se afastando do narrador e vai apresentando muita frieza em todos os atos. E o Luiz Haroldo, ele é filho do major, que é o chefe, é o comandante, é o chefe do pai do nosso narrador, né? Esse pai, ele é um herói ou ele é um carrasco, né? Há uma ambiguidade muito grande nessa autoridade, porque essa figura paterna, o pai do nosso narrador, ele representa o eixo central da narrativa e é extremamente ambíguo, porque ele é um militar íntegro no discurso público, mas extremamente desequilibrado e violento no espaço íntimo. Então, ele é alguém que nunca roubou, é um símbolo de honra militar, mas que também agride o próprio filho com uma brutalidade desmedida, revelando de uma forma simbólica não só a falência da sua autoridade, como também a estrutura ética, né? Então, eu vejo aí o Chico fazendo, por meio dessa ambiguidade, uma crítica direta ao regime militar brasileiro, que se justificava pela ordem e pelo dever, enquanto que nos bastidores executava, cometia abusos sistemáticos, né? Então, ao mesmo tempo, o pai ele passa a ser um algoz e uma vítima, subordinada ao comando do major. Ele cumpre missões degradantes nos porões do regime. Ele era o executor do pau de arara, segundo as narrativas do major, né? Mas ele não consegue sublimar a culpa. Então, ela escapa na forma de explosões de violência doméstica. E o filho, com seu olhar infantil,
ele tenta compreender esse pai cindido, dividido entre o ideal patriótico e a realidade do sofrimento imposto aos outros, às vítimas do pau de arara, que esse pai torturava, né? E a própria família, que é vítima desse abuso. E a gente descobre, ao longo da narrativa, que o major, que representa a autoridade maior e que cada vez acende sem nunca ter dado um tiro, né? Então, é justamente aquele cidadão, né, em que a violência é um método, mas a eloquência é a máscara, né? Esse major, pai do Luiz Haroldo, que presenteia o nosso narrador com os soldadinhos de chumbo, esse homem se torna amante da mãe do nosso narrador, né? E você pode passar, Will, por favor, né? E um dos momentos talvez mais marcantes da narrativa, talvez um dos momentos mais perturbadores, é quando o menino flagra uma conversa entre sussurros do major com a mãe dele no quarto. Ele ouve o major fazendo relatos sobre as práticas de tortura. Palavras como ânus e vagina são pronunciadas com naturalidade e até a pedido da própria mãe do menino, né? E transforma o que deveria ser uma linguagem do cuidado numa linguagem da dor, né? E embora o menino não compreendesse tudo isso, ele ouve e acaba representando a gravidade, né? Então, a infância, que era aquele lugar de imaginação, ela dá lugar a uma guerra simulada, violentamente atravessada por um real insuportável. A tortura, que era uma prática rotineira do Estado, descrita não com horror dentro de casa, mas como naturalidade, e esse menino testemunhando tudo isso, né? Então, o conto ele vai fazendo com que esse horror ele se infiltre sorrateiramente no cotidiano familiar, naturalizando aquilo que é inominável, aquilo que é o indizível, né? E a casa desse nosso narrador, ela acaba se tornando uma extensão dos porões do regime, pelo que ele ouve, pelo que ele é vítima, né? Então, a violência estatal ela passa a coexistir com as cenas triviais da vida doméstica, né? Com o jantar, com o cochicho, com o uísque entre o major e o pai dele, né? Com essa conversa noturna na ausência do pai, porque o major ele dava missões para o pai, e enquanto o pai estava no quartel torturando as pessoas, o major adentrava essa casa e tinha relações com a mãe do menino, né? E a história vai se desenvolvendo. O amiguinho, Luiz Haroldo, filho do major, ele vai se afastando e o nosso narrador vai se vendo cada vez mais sozinho. Sim, estou acompanhando, estou narrando. Você pode mudar aí, Will. E esse narrador ele vai recriando, né, toda essa guerra, toda essa situação, né, 5 minutinhos, André. Tá, de angústia. Até que ele faz uma brincadeira com guardanapos e fósforo. E ele provoca um incêndio. O incêndio no quarto do narrador é um grande desfecho trágico e simbólico de todo um processo de deterioração familiar,
moral, política, porque ao brincar de guerra com os fósforos, com guardanapos, o menino tenta novamente controlar o caos, porque quando ele percebe que está pegando fogo, ele pega um cobertor e tenta apagar o fogo, mas o fogo pega nesse cobertor, e aí ele vai, em vez de chamar os pais, que ele fala, se eu chamasse meus pais, eu iria levar uma surra. Então, o que ele faz? Ele sai de casa, a casa dele era toda cercada, janelas de grade, a porta era uma porta de chumbo, e no momento do incêndio, ele com medo do que poderia acontecer a ele, ele sai e fecha a porta de casa pelo lado de fora, né, trancando os pais, e ele vai tomar um sorvete. Né? Então, ele vai tentar controlar o caos, mas dessa vez a ficção transborda esse caos. Né? E o fogo que consome o lar, porque quando ele volta da sorveteria, ele vê a casa em chamas e a silhueta dos pais na janela, né? Então esse fogo que consome o lar é a metáfora da implosão de um sistema, do sistema familiar e do sistema nacional. Porque ao trancar a porta por fora, sem saber, ele acaba sentenciando os pais à morte. Então, contra o fundo flamejante, ele vê as silhuetas dos dois, como se a punição por todas as traições, mentiras e violência viesse, enfim, do próprio filho. E o incêndio ele também representa o fim da infância, a brincadeira com os soldados de estanho, os anos de chumbo, é o fim das guerras improvisadas, é o fim da guerra como refúgio, tudo vira cinza. Né? Então, a narrativa ela termina como um épico às avessas. Né? Não há glória, não há redenção, há apenas uma constatação amarga de que a guerra, quando real, ela queima tudo por dentro, por fora e até a nossa infância. Então, só rapidamente, se puder passar para ver se eu deixei de falar alguma coisa. Né? Os personagens que eu apresentei, pode ir passando. O que significa paralisia, o vínculo simbólico com os prisioneiros de estanho, né? A metáfora dos anos de chumbo, das brincadeiras com soldadinhos de chumbo e a ditadura. Pode passar para mim, por favor. Né? A tortura que é trazida para dentro do lar de uma forma, né, bem naturalizada. A casa representa a própria prisão, né? As grades, as cercas, a porta blindada, as chamas, que vai representar a purgação. E aí eu vou fazendo uma leitura que eu apresentei aqui das metáforas que o Chico vai utilizando na construção da narrativa. Né? A violência privada é como se a casa dele fosse um microcosmo do Brasil no período da ditadura, né? Crescer nesses tempos contamina a nossa percepção de mundo e a nossa subjetividade, e já adulto o narrador vai reconstruir esse passado, talvez até tentando compreender ou até mesmo purgar aquilo que o fez sofrer. Pode ir. Aí fala sobre a linguagem que eu já tinha falado, cheia de nuances, densa, irônica, né? A narrativa fragmentada, os eufemismos que são típicos da própria obra do Chico. Pode ir. Né? E aí vem algumas frases marcantes, né? Escondi debaixo do travesseiro o tenente da Legião Estrangeira, meu pai me arrancou da cama, me xingou de escroque, ladravais, o pai ainda dá numa determinada cena lá, o pai ainda dá uma rasteira na perna boa dele, o pai era extremamente violento, né? As palavras, o pau de arara, né? As palavras vagina e ânus, que são tratados ali, o pai dele, nos atos de tortura, enfiava coisas na vagina e no ânus dos torturados, e isso tudo é trazido com certa naturalidade, né? As vítimas das torturas que eram jogadas em alto mar. Pode ir na linha. E os anos de chumbo mostram o conto, né? Pela perspectiva da infância, como a violência da ditadura infiltra-se no cotidiano e corrompe o núcleo familiar. A obra é uma denúncia indireta, mas poderosa, potente, da barbárie cometida
sob o manto da disciplina e da hierarquia. Chico constrói uma narrativa extremamente cruel e amarga, onde a inocência é dilacerada lentamente pelo Estado, pela família e pelo silêncio. Né? Pode ir um pouquinho além. E aí algumas reflexões que eu acho que eu já respondi ao longo da apresentação, né? Como a linguagem infantil é usada para suavizar ou intensificar, o que o fogo simboliza, né? A falência total, né? Tudo, todo o sistema familiar, político, né? Em que momento o narrador parece perder a inocência, né? Eu acho que nem no momento do fogo ele parece perder a inocência, né? E ele vai ter que purgar isso, todo esse sofrimento depois. E as minhas referências, pode passar aí, o que eu usei, né, como base para eu poder fazer essa análise. Então, eu usei tudo isso como base para que eu pudesse fazer a interpretação do conto, que é muito doloroso.